Boa tarde. No Conexões dessa segunda-feira de carnaval, dia 3 de março, nós vamos falar sobre essa época do ano no Brasil e também em Goiás. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste na TV UFG ou nos acompanha no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos, lisos, olhos castanhos claros e à minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do programa. Daqui a pouco vão aparecer nesta tela o nosso entrevistado e também as nossas matérias de hoje. Mas para começar esta segunda de carnaval, nós vamos com informações sobre economia. Eu começo com uma pergunta. Você já está usando o Pix por aproximação? Desde a última sexta-feira, as instituições financeiras devem disponibilizar essa opção de pagamento, seguindo a regulação do Banco Central. Essa modalidade permite que os clientes paguem contas com o Pix apenas aproximando o celular da máquina do lojista, como é feito com os cartões de crédito e débito. Além disso, o Pix poderá ser incluído em carteiras digitais. Dessa forma, o cliente não precisa nem acessar o aplicativo do banco para fazer os pagamentos. As carteiras digitais, precisam pedir autorização ao Banco Central para fazer, então, esse pagamento com Pix por aproximação. A ideia desse mecanismo é que ele seja uma forma de pagamento mais simples e rápida do que o pagamento feito pelo QR Code. Bom, e o assunto agora é Carnaval. Uma projeção realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que essa época do ano deve movimentar em todo o país pelo menos 12 bilhões de reais em faturamento somente em 2025. Com isso, a edição desse ano deve ser a mais lucrativa desde 2015, apresentando um crescimento de 2% em relação ao ano anterior, 2024. Bom, e o Ministério do Turismo acredita que a maior festa popular do Brasil deve ser celebrada por mais de 53 milhões de pessoas em todos os estados. O número representa um aumento de cerca de 8% em relação a 2024. Olha só, se você já está aí curtindo o carnaval, então é uma dessas milhões de pessoas, né, que está aproveitando essa época tão esperada do ano. E a gente continua falando desse tema, viu? Mas agora o assunto é bem sério. Isso porque a gente vai te dar dicas de como se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis durante o carnaval. E para dar mais orientações, nós vamos conversar agora com o nosso convidado de hoje, o Zen Zamor, que é médico urologista e aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutor, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Conexões e peço que o senhor se descreva rapidamente para o nosso público cego e de baixa visão. Boa tarde, Camila e Carlos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou homem cis, a minha pele é branca, meus cabelos são grisalhos e meus olhos são castanhos. Muito obrigado. Bom, para a gente começar, doutor, a gente sabe que tem muita gente que gosta de aproveitar o carnaval com uma certa liberdade sexual, né? As pessoas gostam de experimentar coisas diferentes, muitas vezes podem ter múltiplos parceiros e é por isso que nesse momento há uma intensificação, né, da campanha de prevenção a ISTs. Quais são as principais dicas que a gente pode dar para esse fulião que quer aproveitar dessa maneira aí um pouquinho mais livre? As dicas são numerosas, né? A primeira coisa é evitar contato sexual com pessoa desconhecida.
O grande problema hoje em dia é que muitas infecções sexualmente transmissíveis são assintomáticas. Então, a pessoa, ela contamina outra pessoa durante o ato sexual sem ter ciência de sua própria condição. Esse é o grande problema. Então, sempre usar preservativo, né? Em qualquer modalidade de ato sexual, usar preservativo. E uma medida preventiva muito interessante é a vacinação. Existem duas doenças, a infecção genital pelo vírus HPV e a hepatite B, que são doenças que podem ser prevenidas com o uso de vacina. Então, as principais medidas preventivas hoje é o uso de vacina, o uso de preservativo e a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que sexo seguro é ter contato somente com uma pessoa e usar preservativo. Fora isso, já se sair dessa regra, vamos chamar assim, já passa a ser um contato sexual de risco e a pessoa pode contrair uma infecção sexual transmissível. Bom, já que o senhor destacou o HPV, importante falar que é um vírus que é transmitido principalmente pela forma sexual, né? Tem vacina para meninos e meninas, né, na adolescência, na rede pública e também na rede particular, né, para pessoas de diferentes idades. E é um vírus sexualmente transmissível que causa câncer, né, doutor? Então é importante a gente lembrar sempre, não só no carnaval, dessa prevenção. Sim, a vacina contra o vírus do HPV é uma descobertas das mais importantes da ciência nos últimos anos. Existem países da Europa, principalmente, onde a infecção praticamente desapareceu após a vacinação sistemática de todos os adolescentes. Então, a vacina, ela previne contra as verrugas que comprometem a região genital e previne contra câncer de orofaringe, câncer do colo do útero, câncer de pênis, câncer do reto e do canal anal. Então, é uma vacina muito interessante, muito eficiente e que a gente realmente preconiza a imunização de todos os adolescentes a partir dos 9 anos de idade. Bom, doutor, agora falando de outros vírus, a gente pode destacar o vírus HIV, né, vírus que pode levar a AIDS e que tem apresentado aí algum aumento, né, principalmente entre os jovens. É importante o jovem sempre se lembrar da camisinha, muitas vezes esse jovem que não viveu aquele período, né, em que infelizmente muitas pessoas morreram por AIDS, porque não havia tratamento específico para o HIV, pode ser que isso leve a uma certa despreocupação, esses jovens não sabem exatamente o perigo, né, da transmissão e da contaminação pelo HIV? Sim, o vírus HIV ele tem uma característica que ele se transforma com muita facilidade. Então, o vírus, os cientistas eles estimam que talvez não consiga, a ciência não consiga obter uma vacina contra o vírus HIV em decorrência desse comportamento de muitas mutações e as características do vírus mesmo, né? Então, no campo da prevenção do HIV, estou falando do HIV, existe o tratamento pré-exposição. E se a pessoa sabe ou presume que vai ter encontro com várias pessoas, ela pode começar a tomar um medicamento, os produtos, antes do início da atividade sexual, 2 semanas antes do início da atividade sexual, começa a fazer o tratamento que chama PrEP, PRE de pré e EP de exposição, pré-exposição. Então, fazendo uso desses medicamentos, existe uma taxa muito elevada de prevenção. Os pacientes que utilizam o PrEP, praticamente eles não contraem o HIV, e aí que mora o perigo, porque eles se protegem contra o HIV, porque estão usando o PrEP, mas passam a adquirir outras doenças, principalmente a gonorreia, clamídia, tricomoníase, herpes genital e HPV. Então, às vezes você previne contra
contra o HIV, mas a pessoa se expõe a outras infecções. Isso é o que está acontecendo com os jovens. Os números do HIV voltaram a aumentar, os números do Ministério da Saúde reportam um crescimento de 3% a 4% por ano nos últimos 2 anos, e também teve um aumento muito expressivo da sífilis, né? A sífilis nos últimos 10 anos, ela aumentou praticamente 500%. Bom, doutor, então ficam aí as orientações para o nosso público que vai curtir o carnaval e que pretende, né, quem sabe, manter relações sexuais aí durante esses dias. Sempre use camisinha em qualquer tipo de relação sexual e, óbvio, em qualquer período do ano, procure saber sobre a imunização, né, contra os vírus que são preveníveis por vacina e sempre tome cuidado. Muito obrigada, viu, doutor? Seja sempre bem-vindo ao Conexões. Eu que agradeço a oportunidade e um ótimo carnaval para todos. Obrigado. Também. A gente conversou então com o urologista, o Zen Zamur, falando sobre a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis durante o carnaval. Bom, agora a gente fala de carnaval também, mas vamos falar de um assunto mais alegre, né? Mais pra cima. Você conhece agora a versão goiana da Escola de Samba Beija-Flor. Ela tem mais de 30 anos de história e nesse ano vai provar mais uma vez que o samba também cabe no coração goiano. Samba no pé, sorriso no rosto. Para estes goianos, o carnaval é a melhor época do ano. O goiano fala que não é do samba sim, não é só do piqui não, é do samba também. A versão goiana da Escola de Samba Beija-Flor tem mais de 30 anos de história e reúne gente que se dedica o ano todo na expectativa de fazer bonito na época de carnaval. A comunidade, ela nos pede, todo ano ela pede a escola de samba. Então a escola de samba é isso, é comunidade, é família. A escola trabalha com a sua comunidade, com pessoas humildes, pessoas que têm realmente o coração passado pela escola de samba. A Escola de Samba Beija-Flor sobrevive de recursos próprios. É um símbolo de paixão e resistência. Os ensaios, abertos ao público, sempre animam as noites dos moradores do setor Pedro Ludovico. O agito da bateria, junto do charme e talento das passistas, vão marcar a apresentação deste ano. Assim, inspira as outras pessoas a vir participar com a gente, dançar com a gente, né? Entrar na escola. Tem muitas meninas que gostam de dançar, tem lugares que eu chego e falo que eu sou musa do carnaval. As meninas, nossa, meu sonho. Aí eu falo, vamos lá para nossa escola, que lá a gente ensina a sambar, ensina vocês a dançar. E assim, é maravilhoso. Na minha filha mesmo, eu tenho uma filha de 13 anos, ela está entrando agora. Tá aí, então, mostrando um pouquinho para você do carnaval aqui em Goiânia, com diferentes escolas de samba e com uma programação bem extensa durante os próximos dias também. Está a fim de saber o que fazer aí nesse restinho de carnaval? Fica com a gente. Daqui a pouco eu trago algumas sugestões para você, não tão carnavalescas quanto a Escola de Samba Beija-Flor, mas bem bacanas, viu? Não sai daí não, a gente volta rapidinho com conexões dessa segundona de carnaval. Estamos de volta com conexões desse feriadão de carnaval. E as informações agora são importantes, viu? A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta em relação a casos e mortes por causa de febre amarela em países aqui das Américas, inclusive o Brasil. Aqui no nosso país, o Ministério da Saúde já confirmou casos da doença em São Paulo, Minas Gerais e Tocantins. Desses casos, 8 evoluíram para mortes, todos no estado de São Paulo. Nenhum dos indivíduos era vacinado. Aqui em Goiás, apesar do último caso ter sido registrado em 2017, a Secretaria de Saúde alerta sobre a importância da vacinação e recomenda às cidades a busca ativa e a imunização de pessoas que ainda não foram vacinadas. Bom, e a vacinação é a principal medida, né, de prevenção contra a infecção por febre amarela. Ela deve ser administrada pelo menos 10 dias antes do deslocamento para regiões de risco de contrair a doença.
A Secretaria de Saúde orienta que é importante que a população mantenha cuidados ao viajar, né? Que tome a vacinação e também, quando for para áreas rurais e de mata, que use calças compridas, camisas de manga longa e também aplique repelentes nas partes do corpo que ficam expostas, já que o transmissor da febre amarela é um mosquito, que pode estar aí nessas regiões de mata e áreas rurais. Então fique atento, procure saber se você é vacinado contra a febre amarela, procure orientações se vai viajar e, claro, use sempre roupas específicas para evitar picadas de mosquito. E agora a gente fala de um golpe. A Polícia Civil de Goiás alerta para o golpe do falso advogado. Os golpistas fingem atuar na advocacia para enganar as vítimas, que aguardam pagamentos judiciais. Eles conseguem informações de processos judiciais e entram em contato com as vítimas, se passando por advogados ou assessores. Então, eles informam que existem valores liberados, mas pedem o pagamento de taxas ou impostos para fazer essa liberação de dinheiro. E para enganar as vítimas, eles enviam documentos falsos, como alvarás e decisões judiciais, e usam dados reais do processo, para darem um ar, de legitimidade a essa ação. E para garantir a efetividade do golpe, para garantir que as pessoas paguem esse dinheiro, eles ligam, enviam mensagem e tentam criar um senso de urgência. Para se proteger, a Polícia Civil recomenda que a pessoa que receber esse tipo de contato fale com o próprio advogado e mantenha contato dele sempre atualizado. Além disso, é necessário consultar o andamento desse processo diretamente no site do tribunal. É importante também nunca fazer pagamentos a desconhecidos, sempre duvide. Agora a gente começa a falar sobre cultura no Conexões. E a notícia não é muito boa não, viu? Mais da metade dos brasileiros não lê livros. O país perdeu quase 7 milhões de leitores em 4 anos, segundo a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E você confere mais informações sobre esse estudo agora, no conteúdo que foi produzido por estudantes de jornalismo da UFG, sob orientação da professora Gabriela Marques. O Instituto ProLivro realiza desde 2001 a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O levantamento avalia e mensura o comportamento literário da população. Em mais de 2 décadas, a sondagem documentou mudanças vividas pelos brasileiros. Alba Lúcia Araújo viu essas transformações com a criação das 3 filhas. Beatriz, a filha do meio, era apaixonada por livros, mas agora dedica mais tempo às redes sociais. Ela falava, o que você quer de presente? Ela falava, um livro. Então, assim, bem pequenininha mesmo. Aí ela já queria livro quando era pequenininha. Aí, assim, aqui em casa tinha muito livro para ela. E quando ela não sabia ler, eu contava muita história para ela também, de ler livrinho para ela, tudo. Aí, hoje em dia, ela não tem hábito de leitura, mas ela, assim, ela tem uma mente muito boa. Tipo assim, ela só tira nota muito boa em redação. Aí eu sempre falo para ela, é de quando você lia muito. A pesquisa reforça o predomínio da internet como passatempo do cidadão. Com 78%, acessar a internet é a principal atividade no tempo livre. A caçula, Luísa, já nasceu imersa nessa realidade. Hoje em dia, a criança já nasce com um celularzinho na mão, né? Aí você vai mostrar uma historinha pra criança, é no celular. Tudo que a gente vai fazer é no celular por causa da correria, assim. Aí você pega tudo que tá mais fácil, no seu alcance, né? Hoje em dia é bem difícil, assim, as crianças gostar tanto, assim, de leitura, né? De tudo. Por mais que a gente incentiva. A estudante de biblioteconomia, Ana Vitória Goulart, é um exemplo de que a leitura ainda é um hábito para a juventude. Então eu comecei a ler muito em EPUB, PDF, qualquer tipo de arquivo, eu lia e até hoje, né, eu leio assim, às vezes um livro que eu não consigo pegar ele, eu baixo ele e leio, ou eu compro assim pela internet. Em 2001, o Brasil tinha mais leitores do que França e Portugal. 23 anos depois, o cenário mudou.
Pela primeira vez na história, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil aponta que a maioria dos brasileiros não leem. O levantamento aponta que 53% dos entrevistados não leram nos 3 meses anteriores à pesquisa. Entre a última sondagem, em 2019, e agora, foram cerca de 6,7 milhões de brasileiros que deixaram de ler. Uma coisa que não mudou foi o preço dos livros como impeditivo. Um fator, né, que contribui para o afastamento, mas eu tento, ver promoções ou frequentar bibliotecas, que, é o que eu vou fazer, né? Então, eu meio que tenho que me incentivar a utilizar esses espaços culturais, né? Alba e Ana mostram que a conexão afetiva faz a diferença para criar o hábito da leitura. Desde pequena, minha mãe lia para mim, então acho que isso fez com que eu embarcasse, né, nesse mundo. Então, era um momento nosso. Então, para mim, a leitura não é só, um hábito, mas é, um carinho que ela tinha comigo e que a gente cultivava ali. De tudo eu gostava de ler. Quando a gente era criança, a gente pedia para ir para a biblioteca da escola. Como a gente não tinha acesso a livro em casa, aí, qualquer tempinho que tinha, eu corria para a biblioteca da escola, lia os livros, que eu podia tudo. E quando emprestava, para mim era a melhor coisa, Bom, tá aí uma matéria interessante, né, sobre a leitura. Você gosta de ler, você tem lido, né? Interessante a história da Alba, o valor que ela dá para a leitura e como ela tenta ensinar as filhas, né? Sempre uma boa sugestão para você aí, incentivar as crianças a lerem mais. A gente tem dicas culturais para que você possa aproveitar o feriadão de carnaval e os próximos dias, né, de uma forma mais calma, para quem não gosta tanto da folia. Bom, a primeira dica é a exposição Dentro, da fotógrafa Adriana Bittar. Ela apresenta um olhar poético e sensível sobre o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. São 21 imagens em preto e branco, como essa aqui que está aparecendo na sua tela. E você pode conferir essas fotografias no Centro Cultural UFG até o dia 14 desse mês, de terça a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. O Centro Cultural UFG fica na Praça Universitária, no setor universitário. E essa exposição é gratuita, viu, pessoal? Outra dica é a programação da 16ª Mostra de Cinema, O Amor, a Morte e as Paixões. Ela continua durante o feriadão, viu? Durante todo o carnaval, lá no Cinex, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Tem várias sessões de filmes ao longo dos dias, tanto obras nacionais quanto internacionais, e também tem palestras sobre diferentes temas. Hoje, o debate é sobre o filme Ainda Estou Aqui. Ele começa às 7 horas da noite com vários convidados que vão falar sobre essa obra que está indicada ao Oscar, né? Bom, a entrada é gratuita, mas é bom chegar cedo para garantir a sua vaga. Bom, e se você quiser sugerir algum evento para a gente divulgar aqui no Conexões, ou então um tema para a gente tratar no nosso programa, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O número é 629-9181-1406. Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, viu? A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Se procura pelos nossos perfis, já começa a seguir, curtir e compartilhar. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente no feriadão. Amanhã tem mais Conexões, ao meio-dia, aqui na TV UFG. Um ótimo feriado para você e bom carnaval. Tchau, tchau!